Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Vamos para o conteúdo de hoje. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34. O rei Josias acaba com a idolatria. Eu estarei lendo nesta Bíblia King James atualizada, e ao meu lado aqui esquerdo eu tenho uma Bíblia King James Fiel, onde estarei lendo na King James Fiel o que diz aqui a nota do comentário. Ok? Então eu estarei lendo estou com duas edições, uma Bíblia King James atualizada, onde estarei transcorrendo a leitura, e na King James Fiel eu vou ler o que diz o comentarista. Vamos lá. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a governar e reinou 31 anos em Jerusalém. Comentarista. 15º rei de Judá, Josias, filho de Amon, tornou-se rei ainda menino. Efetuou uma reforma radical. Josias subiu ao trono quando tinha apenas 8 anos de idade. Mas mesmo numa idade tão precoce, mostrou um julgamento melhor que muitos reis mais velhos. Aí o versículo 2, voltando aqui. Josias agiu de modo justo e sincero diante de Deus, o Senhor, obedecendo aos conselhos e orientações do rei Davi, seu antepassado e predecessor, sem se desviar deles nem para a direita, nem para a esquerda. Observemos aqui, Josias recebeu do cronista uma boa avaliação, como todos os outros reis bons antes dele. Ele também é comparado a Davi. Agora, nesse momento, eu vou ler o que diz o comentário da Bíblia King James atualizada, a Bíblia que eu estou lendo. Está aqui no rodapé. O nome Josias, em hebraico, tem o sentido de concedido por Deus. E, na realidade, esse rei foi mesmo uma bênção do Senhor para seu povo, depois de tantos anos de sofrimento. Esse rei, Josias, bom e piedoso, já na sua juventude começara a procurar pelo Senhor, a fim de desfrutar da sua presença e orientações. No versículo 3, que nós vamos ler agora. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda bem jovem, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai e predecessor. No 12º ano deu início à reforma religiosa de Judá e Jerusalém, retirando os altares idólatras, os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal. Então, Josias, rei bom e piedoso, na sua juventude, começou a procurar pelo Senhor, a fim de desfrutar da sua presença e orientações. E isto lhe valeu muito mais do que toda a experiência e sabedoria mundana que seu avô e outros conselheiros da corte lhe pudessem transmitir naquela época, permeada de malignidade em decorrência do afastamento das lideranças e do povo da comunhão com Deus. Tudo indica que Josias tinha cerca de 6 anos de idade quando Manassés, seu avô, morreu. E assim, só tenha conhecido um Manassés arrependido, convertido
e muito mais experiente quanto à ação de Deus e à própria vida. Quer dizer, Josias pôde não ter recebido qualquer má influência da fase em que Manassés se constituiu no mais terrível e maligno dos reis de Judá. Tanto Josias como Ezequias eram filhos de pais ímpios, pagãos e maus, o que demonstra que Deus escolhe, separa e levanta seus servos dos mais variados ambientes psicossociais e religiosos. Aos 16 anos, o rei Josias entregou seu coração a Deus e, de fato, se converteu. Com 20 anos, recebeu a vocação para o ministério profético de absoluta guerra contra o mal e foi cheio do Espírito Santo para cumprir sua missão. Foi Josias, pessoalmente, que dirigira a obra de total eliminação da idolatria instalada no reino em sua época. Foi rigoroso nessa missão de purificar a nação. Foi rigoroso nessa missão de purificar a nação. Purificação da idolatria. Estendendo toda a sua obra saneadora até as fronteiras dos territórios vizinhos, e não retornando para casa antes de certificar-se que nada mais restava a fazer. Seu alvo ao restaurar a casa de Deus, versículo 10, tornando-a como era nos dias de Salomão, era também poder ser alvo dos mesmos favores e bênçãos divinas da época. 1 Reis 8:11. Aí continuando, versículo 4. Sob as suas ordens foram derrubados e destruídos todos os altares dos Baalins. Além disso, ele pessoalmente despedaçou os altares para a queima de incenso à deusa Aserá, que ficavam acima deles. Triturou e reduziu a pó todos os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição, e aspergiu-os sobre as sepulturas dos que lhes tinham oferecido sacrifícios. Versículo 5. Mandou queimar os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares, e purificou Judá e Jerusalém de toda a idolatria. Purificou Judá e Jerusalém de toda a idolatria. Versículo 6. Nas cidades das tribos de Manassés, Efraim, Simeão até Naftali, e em todas as ruínas ao redor delas. Versículo 7. Passou derrubando e destruindo os altares e os postes sagrados, esmagou todos os altares de incenso espalhados por Israel. E ao final dessa jornada retornou para Jerusalém, no 18º ano do seu reinado, com o objetivo de purificar a nação e a casa de Deus. Ele mandou Safã, filho de Azalias, e Maacéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do cronista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Vamos para o comentário aqui. O que diz aqui? Josias não chegou à fé em Deus imediatamente. Em contraste com Joás, ele não teve uma pessoa mais velha para guiá-lo nessa direção. Quando chegou aos 16 anos de idade, no 8º ano do seu reinado, ele decidiu tornar-se um adorador de Deus.
ele decidiu tornar-se um adorador de Deus. 4 anos mais tarde, ele começou a fazer valer a sua vontade. Colocou em ação, em prática, a fé com obras. Começou a fazer valer a sua vontade. Ao remover da terra os vários ídolos e abolir todos os lugares de adoração pagã. Ele decidiu tornar-se um adorador de Deus. 4 anos mais tarde, ele começou a fazer valer a sua vontade, a sua decisão de adorar a Deus, removendo da terra os vários ídolos e aboliu todos os lugares de adoração pagã. Ele profanou os sepulcros de idólatras do passado e violou os altares pagãos. Josias não somente aboliu os locais de idolatria, em Judá, mas demoliu também aqueles que se encontravam na região das tribos do norte. Os levitas e os sacerdotes tinham mantido sua identidade e tinham voltado a trabalhar no final do reinado de Manassés. Quando Josias deu ordens para restaurarem a casa do Senhor, eles estavam disponíveis e prontos para dar sua contribuição para o movimento de reforma proposto por Josias. Continuando, versículo 9, dando continuidade. Partiram para se encontrarem com Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram toda a prata que havia sido trazida à casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham recolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim, e de todo o remanescente de Israel, e também de toda a população de Judá e de Benjamim, e dos moradores de Jerusalém. Versículo 10. Eles confiaram todo o dinheiro arrecadado aos oficiais, superintendentes do templo do Senhor. Estes o distribuíram entre os que realizavam a obra e que trabalhavam no templo do Senhor, a fim de que o templo fosse completamente restaurado. Versículo 11. Também deram dessa prata aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeira preparada para as juntas e as vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Josias tinha enviado emissários a fim de arrecadarem o dinheiro para o reparo do templo. Essa prata foi entregue a Ilquias, o sumo sacerdote. Ele a distribuiu entre os empreiteiros, os quais pagavam os trabalhadores que a repassavam aos que providenciavam os materiais de construção. O cronista lembra aos leitores que a destruição do templo, embora executada por invasores, foi ocasionada finalmente pela falha dos reis de Judá. Foi ocasionada finalmente pela falha dos reis de Judá. Versículo 12. Os homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes deles eram os levitas, descendentes de Merari, Jaate e Obadias, e também os descendentes de Coate, Zacarias e Mesulão, dedicados ao adiantamento e conclusão da obra, e todos os levitas que eram hábeis em instrumentos de música estavam encarregados dos operários e tinham a responsabilidade de supervisionar todos os trabalhos em todas as funções. Outros levitas eram secretários, escrivães, oficiais e porteiros.
Veja só aqui. Alguns levitas foram colocados em posições de supervisão como superintendentes, enquanto outros realizavam tarefas para o projeto de construção. O cronista também ressaltou que alguns levitas contribuíram para o esforço tocando seus instrumentos de música. Dando continuidade aqui, voltando no versículo 14, o livro da Torá, lei, é encontrado. Versículo 14. Enquanto distribuíam o dinheiro que se havia trazido como oferta à casa de Deus, o Senhor, o sacerdote Wilquias encontrou o livro da Torá, lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Versículo 15. Então, Wilquias comunicou ao secretário Safã: achei o livro da Torá, lei na casa de Deus, o Senhor. E entregou o livro nas mãos de Safã. Safã levou o livro ao rei e contou-lhe: eis que teus servos estão fazendo tudo quanto se lhes ordenou. Tomaram a prata encontrada no templo do Senhor e a entregaram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que fazem a obra. Versículo 18. O escrivão Safã relatou ainda ao rei: o sacerdote Wilquias entregou-me um livro. E Safã leu algumas partes da obra para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da Torá, lei, o rei rasgou suas vestes. O rei rasgou as suas vestes. Então o rei deu a seguinte ordem a Wilquias: Aicã, filho de Safã, Abdom, filho de Mica, ao secretário e escrivão Safã, e ao auxiliar real Assaías. Versículo 21. E depois, imediatamente, consultai a Deus o Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que foi encontrado, pois grande é o furor do Senhor que se tem derramado sobre todos nós, porquanto nossos antepassados não obedeceram a palavra de Deus, o Senhor, a fim de viverem de acordo com tudo o que está escrito neste livro. A fim de viverem de acordo com tudo o que está escrito neste livro. O livro da lei que Wilquias encontrou provavelmente consiste em um ou mais rolos contendo todo o Pentateuco, os livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio. Quando Safã, o secretário do rei, começou a ler o que estava no livro, o rei foi tomado pelo temor, que sabia que, por um longo tempo, Judá não tinha obedecido a palavra do Senhor. Judá não tinha obedecido a palavra de Deus e era passível de severa punição. Josias desejou uma orientação específica da parte do Senhor acerca do que ele devia fazer. Wilquias e outros oficiais do rei consultaram Hulda, a profetisa, que já vamos ler, para identificar a visão de Deus sobre a situação. Como é comum em crônicas, a genealogia de Hulda é fornecida. Outras profetisas do Antigo Testamento são Miriam, Êxodo 15:20, e Débora,
Juízes 4:4. Profetizas. Voltando aqui na King James atualizada, onde estamos lendo, profecia sobre a ruína de Jerusalém. Versículo 22. Então o Ilquias e os mensageiros do rei foram falar com a profetisa Ulda, esposa de Salom, filho de Tocate, neto de Arás, e responsável pela guarda e conservação das vestimentas reais. Ela morava no Mishné, a cidade baixa, o bairro novo em Jerusalém. Versículo 23. Então Ulda lhes declarou: Dizei ao homem que vos enviou a mim. Dizei ao homem que vos enviou a mim. Versículo 24. Assim diz o Senhor: Eu trarei o mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu diante do rei de Judá. Isto porque me desprezaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Por esse motivo, o meu furor se derramará sobre este lugar e não se apagará. Todavia direis isso ao rei de Judá, que vos mandou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: quanto às palavras que ouviste, considerando que teu coração se comoveu e te humilhaste diante de Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra seus habitantes, e agiste com humildade diante de mim, e rasgaste as vestes, e choraste na minha presença, eis que eu também te ouvi. Oráculo de Deus, isto é, assim declara o Senhor. Versículo 28. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e serás recolhido ao teu sepulcro em perfeita paz, e os teus olhos não contemplarão todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre seus habitantes. Em seguida, eles voltaram com essa resposta ao rei. Vejamos aqui, a palavra de Deus sempre se cumpre. Veja só o que diz o comentarista. Ulda disse-lhes que a punição de Deus era inevitável, tal como o livro da lei tinha predito. Muitas gerações de impiedade haviam passado em Judá. No entanto, por causa da atitude arrependida de Josias, e sua disposição para obedecer a Deus, a desgraça não viria senão após a sua morte. Então, como nós lemos aqui, E agiste com humildade diante de mim, e rasgaste as vestes, e choraste na minha presença, eis que eu também te ouvi, oráculo de Deus. Portanto, eu vou te recolher no sepulcro, em perfeita paz, e você não vai ver, você não vai contemplar todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre seus habitantes. Então, por causa dessa atitude de arrependimento e disposição sincera para obedecer a Deus, a desgraça aconteceria após a morte de Josias.
a profetisa Hulda inseriu assim, diz o Senhor em sua profecia, para assegurar aos seus ouvintes que ela falava não aquilo que pensava, mas as próprias palavras de Deus. Aí continuando, Josias faz um pacto com Deus, versículo 29. Diante dessa palavra, o rei Josias convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida subiram à casa de Deus, o templo do Senhor, na companhia de todos os líderes de Judá e todos os cidadãos de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, toda a população, dos mais simples aos mais importantes, jovens e idosos. E diante de todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e diante de Deus estabeleceu uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, aos seus testemunhos, aos seus estatutos, cumprindo zelosamente as palavras da aliança escritas naquele livro. Versículo 32. Também fez com que todos os que estavam em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com o mesmo pacto, e todos os moradores de Jerusalém passaram a obedecer e a proceder de acordo com a aliança de Deus, o Deus de seus antepassados. Versículo 33. Josias retirou todas as abominações de todas as terras que pertenciam aos israelitas. Retirou todas as abominações de todas as terras que pertenciam aos israelitas, e ainda fez com que todos os que estavam em Israel cultuassem e servissem a Deus, o Senhor, seu Deus. Enquanto viveu, não deixaram de andar de acordo com a vontade do Senhor, Deus de seus pais. Veja só, o rei Josias convocou uma grande assembleia, líderes e levitas, bem como todo o povo comum de Jerusalém, para comparecerem e ouviram a leitura pública da Escritura. O rei fez publicamente um pacto pessoal com Deus, comprometendo-se a seguir Deus, a seguir o Senhor, e fez com que toda a multidão o seguisse nesse compromisso. Josias continuou a purificar a terra dos ídolos. Purificação. Ele também cumpriu sua responsabilidade real de apresentar um modelo para o povo seguir em seu serviço a Deus. Também hoje, nos dias de hoje, nós precisamos observar em nossas vidas se em alguma área estamos errando, estamos idolatrando alguma coisa, algo ou alguém. Então prestemos atenção e nos examinemos, porque a idolatria é pecado. Nós lemos no Novo Testamento que a pessoa que gosta muito de ganhar dinheiro, ela está idolatrando o dinheiro. A ganância é a idolatria. Tem outras pessoas que adoram pessoas. Então, são vários tipos de idolatria. Então, é necessário examinarmos a nossa conduta e vermos se tem alguma área em nossa vida, se estamos idolatrando, se estamos colocando como primazia, às vezes o trabalho, às vezes a família, às vezes qualquer outra coisa. Ela não deve ser primazia, mas sim a primazia. Em primeiro lugar, devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então tomemos cuidado com o pecado da idolatria. Pensemos nisso.